Tudo bem, gente? Vamos começar hoje falando sobre números reais. Para falar a verdade, a gente vai estar falando sobre o conjunto de números reais. Então, antes de começar com o conjunto de números reais, a gente tem que começar de dentro para fora. Como é que a gente consegue classificar esse conjunto, tá? Primeira coisa, né? Classificar não, definir. Primeira coisa, a gente vai estar falando sobre o conjunto dos números naturais. Quem são os conjuntos dos números naturais? São todos aqueles conjuntos de números que pertencem à natureza. Ou seja, que é uma dica, são aqueles conjuntos como um conjunto representado pelos números, sei lá, 0, 1, 2, 3. São todos aqueles números que a gente consegue contar com os dedos ou que a gente consegue encontrar na natureza. Por exemplo, número 1, número 2, número 3, tá certo? Todos aqueles que a gente consegue fazer com os dedos. O segundo conjunto que a gente tem que estudar é o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Tudo bem? Eu sei, filha. Mas agora calma, relaxa um pouco. Beleza? O que acontece é o seguinte: Giovana acabou de falar que trabalha com os números. Por quê? Ela tem 3 anos, ela consegue entender os números naturais. Mas ela não consegue entender também os números inteiros, tá certo? Que são todos aqueles números que não são representados por fração. Isso quer dizer que todo número natural, ele também é um número inteiro. Então eu posso dizer que o conjunto dos números inteiros são representados pelos números negativos e os números positivos, portanto que eles não sejam fracionários, não possam ser representados por fração, beleza? Então eu vou começar a pensar dessa maneira, tá certo? O outro conjunto, o terceiro conjunto, são os conjuntos dos números racionais. Isso quer dizer que são os conjuntos dos números que a gente tem que pensar para poder executar, né? Está representado em azul, tá certo? O conjunto dos números racionais, eles são representados por essa definição aqui, ó. Ele pode ser um número x, p sobre q, de tal maneira que p pertença aos números inteiros e q também pertença aos números inteiros, tá certo? E que q seja diferente de zero. Isso quer dizer que é o seguinte, ele vai pertencer aos números inteiros. Então eu estou falando de todos os números que são frações, beleza? Que eles podem ser representados em frações. Isso não é difícil. Primeira coisa que a gente vai falar é que é o seguinte, qualquer número natural, tá? Você sabe que 5 pertence aos números naturais, tá certo? Ele pertence ao número racional. Por quê? Porque é o seguinte, o 5 eu posso representar por 5 sobre 1. E aí eu também posso dizer que 5 pertence aos inteiros e o 1 também pertence aos inteiros. Eu posso falar também que, por exemplo, menos 3 ele pertence aos números inteiros. E que menos 3 ele pertence aos números racionais. Só um momento. Pertence aos números inteiros. Por quê? Porque menos 3 eu posso representar por menos 3 sobre 1, certo? E que aqui nesse caso vai ser menos 3, pertencente aos inteiros. E 1 também pertence aos inteiros. Cara, isso quer dizer que qualquer fração, por exemplo, 1 sobre 2, ele vai pertencer aos números racionais. Por quê? Porque eu sei que 1 pertence aos números inteiros e 2 também pertence aos números inteiros. Se liga nisso. Isso quer dizer que ele bate dentro dela. Todos esses números aqui batem aqui dentro. Outro número que a gente não está acostumado, não está muito acostumado, mas que representa, por exemplo, 0,53 reticência, 53, 53, assim vai reticência. Você está percebendo que o 53 ele está se repetindo? Isso quer dizer que o 53 ele é ao período. Beleza? Esse número ele pode ser representado através de uma fração chamada fração geratriz. Isso quer dizer que o quê? Esse 53 ele pode ser chamado por 53 sobre 99. Bota aí na sua calculadora que vai dar exatamente isso. E o 53 sobre 99 é uma fração. Se é uma fração, ele pertence aos números racionais. Tá certo?
Até porque 53 é inteiro e 99 também é inteiro. Eu quero falar também para você que é o seguinte, por exemplo, se eu tiver uma fração, uma dízima que não é periódica, igual por exemplo, π, que é 3,14 e assim vai, vários números, eu não consigo representar em fração. Então eu posso dizer que π ele não pertence aos números racionais, porque eu não consigo pensar no que for, no número que possa representá-lo. Outro número que eu vou pensar também é a raiz de 2, por exemplo. A raiz de 2 a gente não sabe exatamente quanto que é a raiz de 2. Então eu vou falar que a raiz de 2 ela não pertence aos números racionais. Outro número que a gente vai estudar também é chamado de números irracionais. Todo número que não é racional, ele vai ser irracional, que é representado pela letra I. Então, todos esses números são irracionais. Quem são os números irracionais? Os números irracionais são os números que eles não podem ser representados por fração. E que P pertence aos números inteiros, Q pertence aos números inteiros e que Q ele é diferente de zero. Cacaroto, menininha, menininho, se liga nisso. Se a gente nota que tem dois números que eles não são números racionais, então aquilo, todo número racional significa que eles são irracionais. Então eu posso dizer que π ele pertence aos números irracionais. E raiz de 2 também pertence aos números reais. O quê? Quer assistir isso? Ô filha, que orgulho. Quer ver o que eu estou desenhando? Tá bom. Beleza? Quer ver na televisão? Tá. Então, o que acontece é o seguinte. Eu tenho um conjunto que é subconjunto do outro, tá certo? E tem um conjunto dos números inteiros que ele é separado, tá certo? E aí, o que acontece? Eu tenho esse conjunto dos números inteiros que eles são separados. Então, eu vou falar que os números reais, que é representado pela letra R, ele é nada mais, nada menos do que a união entre os números racionais e os números irracionais. Tá certo? É importante a gente dizer que se a gente tiver uma reta numérica, a gente tiver entre dois números naturais, tá certo? Eu tenho infinitos números reais aqui dentro. Porque aqui dentro eu posso ter números muito próximos de 1, como 1,00000 infinitos zeros, 9, até muito próximo de 2, como 1, infinitos 9. Beleza? Grande beijo para vocês e voltamos no outro vídeo explicando algumas questões.